Será que vale a pena mesmo instalar um bot, criar um bot de trade com o Claude? Claude, que está sendo a revelação do momento, é a melhor inteligência artificial para aplicações, desenvolvimento, cálculos complexos, e isso eu digo que é verdade, ela é muito mais precisa. E eu estou falando isso por utilizar em outras aplicações que eu estou desenvolvendo aqui, até mesmo no próprio Antigravity. Ela corrige erro, ela é incrível mesmo, muito melhor do que o próprio Gemini, que sai fazendo um monte de coisa, às vezes erra, até para poder compilar, de vez em quando ele erra ali uma linha de código, e o Claude vem lá e corrige. Então, você, para utilizar o Claude, né, você deve estar vendo que muita gente está falando que cria bot, cria agente, e realmente é verdade. Você pode usar no seu dia a dia para perguntinhas básicas, ou você pode utilizar isso como um motor atrás de alguma aplicação. Ou seja, você usa o Claude no terminal, né, para poder criar aplicações, pode usar no Antigravity para poder desenvolver, pode usar no seu navegador fazendo perguntinha para ele ou no aplicativo do celular. É você que vai decidir. E ontem nós começamos a mexer em um bot e eu me senti agora na obrigação de correr para atualizar, porque de ontem para hoje, né, no vídeo que eu fiz, a parte 1, criando um bot ali de trade, você vai perceber que exige a necessidade, exige um tempo seu para validar e até mesmo colocar o seu trade system ali. Por quê? Eu vou falar de novo sobre criar um bot com o Claude, mas eu percebi de ontem para hoje que eu tive que fazer melhorias e tenho que fazer cada vez mais melhorias. E é o que eu quero te mostrar nesse vídeo aqui. Dá para criar um bot de trade com o Claude? Dá. Básico, começando como eu falei ontem. Você precisa do Claude Pro. E o que seria isso? Você precisa ir no site do Claude, pegar esse comando, se for Mac, abrir um terminal lá, como se fosse promptzinho, né, do DOS, e você cola para instalar o Claude. Ele vai fazer a instalação para você. Depois que tiver instalado, basta você digitar assim, ó, Claude. Ó, ele vai entrar diretamente no Claude. Ele pergunta para confiar na pasta e nós temos o Claude. É assim que você começa, é assim que está no vídeo anterior. Como eu estou fazendo uma playlist mostrando detalhes, vale muito a pena você ver como começa. Por quê? Pegar pronto funciona. Agora, você vai encontrar algumas dificuldades, como eu estou encontrando, e você pode aperfeiçoar. Para você criar um bot, por exemplo, você pode começar conversando com o Claude, ele vai te conduzir para desenvolver e você vai precisar criar uma pasta em qualquer lugar do seu computador e referenciar ela no Claude. Eu falei isso no vídeo anterior. Ou você pode pegar esse que eu já deixei pronto, fixado aqui dentro do grupo do WhatsApp e pode implementar. Detalhe que você não vai precisar do Claude funcionando para consumir tokens. Por quê? Porque você tem que ter o contrato lá da Claude, pelo menos o modo Pro, que é o mais barato. Ele consome tokens. Eu vou te mostrar aqui o que está acontecendo na minha conta, inclusive. Tudo bem que eu estou fazendo PDF, faço algumas outras coisas e ele consome token também. Mas o bot não vai precisar do Claude para rodar. Ele desenvolve com o Claude, faz alteração com o Claude e aí depois ele fica rodando em Python diretamente na sua máquina ligada. Eu expliquei isso no vídeo anterior. Você tem que deixar sua máquina ligada porque depois eu vou colocar isso em um servidor VPS. A gente vai evoluindo. O que eu quero te mostrar nesse vídeo aqui? Iniciado o Claude, iniciado também o bot, eu deixei algumas dependências instaladas para você ter comandos para funcionar o bot. Aqui, por exemplo, sou eu conversando com o Claude fazendo melhoria de ontem para hoje. Se você observar aqui, eu vou até mostrar o próprio bot, ele já está abrindo a operação desde ontem. Ele abriu, fechou. Hoje, quando foi 4 da manhã, ele entrou num looping abrindo short na Polkadot e estopando. Ele abria, fechava ali com stop ali muito curto ou até mesmo fechava com lucro muito curto. A realidade não funcionou muito bem porque ontem ele estava funcionando bem mais tranquilo. Eu apertei ali, na verdade, né? Coloquei mais alavancagem e coloquei também para ele abrir mais posições uma em cima da outra. Eu mexi no bot que eu tinha deixado disponibilizado, melhorando uma versão e acabei, na verdade, atrapalhando. Por isso que eu falo que mesmo que você peça para a inteligência artificial criar um bot para você, você tem que ter ali um gerenciamento, você tem que ter a parte humanizada, porque é muito si. É muito sim, não adianta só botar o Claude, tá funcionando, fiz aqui de qualquer jeito, não é bem assim. E aqui, por exemplo, ele abriu essa posição de short na NIA. E aí, obviamente eu estou fazendo um overview do que aconteceu de ontem para hoje, das melhorias que eu fiz no bot. E agora eu vou te explicar alguns motivos. Primeiro, você precisa vir aqui na corretora e pegar uma API. Você vai criar uma API para entregar
lá para o bot, né? Ele não vai levar a minha API, por exemplo. Você tem que colocar a API para ele poder conectar. Ele comanda tudo muito certinho aqui na corretora. Uma coisa que eu comecei a perceber, eu falei, olha só, vamos melhorar o stop. E se a gente reconhecer uma tendência de alta mais forte? Como que o bot vai funcionar? Porque ele vai ter que ter uma programação de take profit ou stop loss. Aí ele vai simplesmente fechar, né, com lucro pequeno, podendo pegar mais. Então você vai criando essa inteligência no bot para ele poder ir evoluindo, ou injetar mais dinheiro na posição, ou subir o seu stop, ou fazer trailing stop. E aí eu fui melhorando de ontem para hoje. A conclusão é, a gente conversa com o Claude aqui falando, né, olha, eu preciso criar umas melhorias e condições, e eu fui melhorando. Inclusive nós chegamos aqui, ó, 4 horas, né, com o bicho principal. Ele vai ter aqui um viés alto, um impacto que vai definir a direção correta. 5 minutos ele vai ter que enquadrar o RSI, o stop loss também vai atrás do topo do fundo, vai ver, depender ali do repique. E também o BTC vira confirmação. Na verdade eu fiz isso aqui, ó, olha só, a quantidade de alteração que eu tenho criado condicionais, né, dentro de setup para ele poder corrigir, e a gente está corrigindo. Tá corrigindo. Então, por que eu tô falando isso aqui? Porque as pessoas vão falar, eu fiz um bot, o bot tá isso, o bot tá aquilo, e você vai tentar fazer e vai bater em algumas traves. Então aqui é uma realidade que eu tô tentando te mostrar. Vai funcionar logo de cara? Ele até funciona, mas não é de excelência e nem vou ficar rico com isso. Então aqui é a realidade. Eu já liberei esse bot que eu tô criando aqui. De ontem para hoje eu criei várias condicionais, inclusive eu comecei ele com o CoinM perpétuo, que é você trabalhar a própria moeda dentro da BitGet. O que eu fiz? Eu comecei a estender. Eu fiz agora uma leitura de todas as moedas, ele vai passar dentro da corretora, saber quais moedas você tem com o CoinM perpétuo, ele vai começar a operar a partir daí, criando relatórios para você. Tá vendo como é que ele cria relatório? Ó? Ele estava fazendo aqui operações, ó, e não deu muito bom. Na verdade entrou e saiu, no começo ele estava dando lucro, depois ele meio que bugou. Então eu estou fazendo várias e várias correções, tá? Passei a madrugada fazendo isso aqui, estou trazendo para te atualizar. Ele faz uma varredura de quais moedas você tem na carteira se for no mercado futuros. Só que agora também eu vou fazer uma leitura, se você tiver dólar, ele vai encontrar dentre 200 moedas qual vai ser a melhor para você fazer uma operação curta e tentar correlacionar isso também com alguma operação longa. No caso, short e long, ou até mesmo curto prazo e longo prazo. Olha a quantidade de coisas que vai implementando aqui aos poucos, né? Você vai implementando e vai vendo. Então, basicamente, de ontem para hoje, eu mostrei que dava para poder iniciar o bot, e aí estou fazendo algumas correções e já estou deixando disponibilizado o link da bio também. Vamos lá. Ele abriu agora uma operação aqui na NIR. Eu vou mostrar o início, mas já está no vídeo anterior, mas eu vou te mostrar o início. Só que eu quero mostrar o seguinte, se eu fosse fazer uma análise básica aqui na NIR, a gente no diário continua numa tendência de baixa. O 4 horas entregou uma sobrecompra aqui. Isso é uma condicional para ele identificar que existe a possibilidade de short no curto prazo, principalmente se a gente for numa hora. Olha só. Eu acabo, né, que tem uma interferência, eu posso eu mesmo abrir. Mas esse topinho duplo aqui de uma hora, ele teria que ter reconhecido e abrir o short a partir daqui, né, dessa resistência. Só que de ontem para hoje eu já peguei daqui, a partir daqui. E ele interpretou, ele pegou um shortzinho pequeno aqui, depois ele simplesmente fechou e ele interpretou outro shortzinho a partir daqui. Só que a partir daqui também a gente está numa sobrevenda de uma hora. Aí já cria uma outra condicional, que no curto prazo provavelmente a gente vai reverter. Então aqui ele teria que abrir um long a partir desse fundo duplo aqui. Então existe a possibilidade de você criar o bot e ele funcionar? Sim, mas não é de cara. E isso aqui tem que ser testado. Eu vou continuar testando, trazendo aqui, atualizando o que eu estou fazendo. Até para a gente poder validar e realmente funciona. Ele realmente funciona, ele está comprando e está vendendo, só que não teve tanto êxito. Por exemplo, em Polkadot, por exemplo, eu acabei fechando quase no 0 a 0, tomando prejuízinho aqui de bobeira ainda há pouco. Mas ele estava com um errinho que eu identifiquei. Ele estava confrontando informações. Por isso que vale a pena você estar sempre revisando o seu setup. Se eu mandar aqui criar um bot de DCA no Cloud, ele vai criar. E é muito simples. Você instalou o Cloud aí, como eu falei, né? Você vai pegar a linha de código lá, vai botar o Cloud terminal. Se você abrir uma nova janela aqui e falar para ele aqui, ó, Cloud, ó, ele vai abrir o Cloud, beleza? Ó, quero criar um bot de trade, beleza, ele vai fazer. E cadê as melhorias? E cadê o seu setup, né? Ó, quero criar um bot para comprar e vender Bitcoin. Ele vai começar a fazer. Ele vai pedir uma pasta referenciada no seu computador, ele vai começar a fazer. Quando você pegar o meu
bot que está aqui, as pastas, você coloca dentro de uma pasta chamada bot BitGet. E você vai chegar aqui e falar, Cloud, acesse o bot Cloud BitGet na pasta documentos, na pasta mesa, desktop. Ele vai acessar, tá? Pasta download, ele vai acessar, ele vai ler e vai perguntar se você quer executar. E aí você pode pedir os comandos do bot que ele vai te dar. Inclusive, na própria pasta que eu liberei, aqui no guia completo, já tem para você ler, né, o passo a passo, ó, de como você vai acessar o bot. Por que você está vendo aqui o Anti-Gravity? Porque eu estou programando outras coisas com o Cloud dentro do Anti-Gravity. Aí você volta lá naquele vídeo que está aqui no canal falando do Anti-Gravity. Você consegue desenvolver muita coisa aqui, inclusive para rentabilizar. Sites caríssimos, projetos, né, desenvolvimento aí de aplicativo, você consegue. Esse guia aqui, ó, é o guia todinho do bot, tudo registrado para você só colocar na sua máquina. Então, quando você instala, por exemplo, aqui o Cloud, você vai mandar ele ler o seu bot. Beleza. Você pode também no Cloud falar, olha, não estou gostando da operação, vamos melhorar a operação. Dá uma olhada aqui agora, ó, ele abriu uma NIR aqui e está no prejuízo. Ele, inclusive, errou. Ele abriu um short e deveria ter fechado. Então, olha só, eu preciso melhorar isso aqui. Por exemplo, eu posso também, ó, uma coisa muito básica é fazer isso aqui, chegar no Cloud agora, né? Eu tenho feito isso aqui, ó. Coloco o meu print lá e falo, existe um erro primário. Aqui nos 5 minutos, ele está interpretando o meu setup de 1 hora que eu já percebi. Ele abriu o short baseado numa hora, mas nos 5 minutos ele poderia ter esperado para poder pegar aqui em cima um repique para melhorar o short. E ele não fez isso, mas eu posso falar. Então eu posso pegar essa minha estratégia de setup e jogar aqui para ele poder melhorar. Ou seja, o bot funciona, ele compra, vende, stop, ele tem gerência de risco, ele entende aqui todo o meu setup, mas precisa de validação e eu vou continuar validando. Esse vídeo é para você entender que não é só jogar como muita gente fala, e você tem que aperfeiçoar. E aí o lucro ele vai vir de acordo com o seu setup, melhorado com a IA, testando e aplicando com calma. Detalhe, a alavancagem estava muito alta, eu fui lá e abaixei também. Olha só, eu dei mais uma entrada aqui para fazer um raciocínio em relação ao meu setup. Uma coisa, você sempre vai precisar usar essa tela aqui, o bot vai ficar ligado em Python e a tela tem que ficar aberta no terminal, o computador tem que ficar ligado. Se você fechar, ele para de funcionar. Se tiver uma operação aberta, ele não vai conseguir dar o stop depois monitorando a cada 30 segundos. Uma coisa interessante também é que eu vou colocar isso aqui na nuvem para rodar 24 horas e desligar o meu computador para ele ficar funcionando independente do meu computador estar ligado. Para isso, você depende de um servidor VPS. E aí você tem que pagar também por fora. Então, esse plano aqui que eu estou pagando no Cloud é R$110. Ele tem limite e também vou colocar lá, pagar $20 para um servidor VPS, até mais barato do que isso, para ele ficar 24 horas rodando. Mas primeiro eu estou querendo validar antes de colocar na nuvem, desligar o computador e ele começar a perder dinheiro lá. Tem que trabalhar a gerência de risco, tem que trabalhar inclusive, ó, eu dentro do meu setup, eu estava analisando pontos de order block, analisando junto com o Cloud para ele poder identificar, também resistências para poder fechar o long, até mesmo pelo menos realizar uma parcial, armar um novo stop, e tudo isso você precisa de fato entender um pouco do que você está fazendo. Dá para colocar na mão da IA e ele criar um bot ali só conversando com ele? Dá, mas provavelmente ele vai ter algumas falhas aí, você vai ter que corrigir. Por exemplo, eu tinha falado sobre busca de liquidez, RSI, SMC, order block. Eu estou conversando várias estratégias, inclusive antes de começar o vídeo, eu tinha analisado uma estratégia com ele aqui, ó, para corrigir isso aqui. Basicamente a gente fez, ó, a detecção de order blocks, tá? Break of structure, que é o BOS, confirmação aqui de múltiplos fatores dentro do RSI, ou seja, você vai vendo que vai melhorando. O bot que eu coloquei, ele estava muito básico, fazendo comprinhas com 5x de alavancagem, muito pequenininha só para teste. E aí de ontem para hoje eu fiz um upgrade, eu fui até muito agressivo, só que precisava melhorar. Então entenda o seguinte, começar a conversar com o Cloud Terminal é básico, tá no outro vídeo. Você instala ele aqui, é só dar yes, vai conduzindo, você vai pegar o código aqui no próprio guia, olha só, instalar o código, é só isso. Instalou, digita Cloud, ele está funcionando, você pode perguntar o que você quiser para ele, tá? Após você pegar e fazer o login lá na sua conta Pro no navegador. Beleza, isso aqui está muito básico, a gente já falou isso aqui diversas vezes. E aí você pode pegar a pasta que eu vou deixar aqui no grupo, instala, baixa ela no seu computador e fala para o Cloud, ó, tem uma pasta com o nome X lá na pasta Download.
e aí ele vai falar, ó, já pode executar o bot aqui, eu já li, já entendi. E aí você vai começar a testar, porque você tem que também passar as APIs para o cloud, ele vai falar, cadê as APIs? Você vai pegar e vai criar a API lá na corretora. E aí ele vai começar a trabalhar, vai te dar o comando para dar start no bot. O detalhe é que você precisa acompanhar um pouco, porque ele vai começar a armar a operação, se ele achar que está valendo a pena entrar, ele vai identificar a tendência de alta ou baixa e vai tentar ver se vai ter uma reversão ou não, para poder começar. Tá vendo como é que não é só colocar, coloca o bot e aí funciona. Eu vi alguns vídeos assim, tipo, te induz ao erro. Então eu tô testando, te peço para seguir, acompanhar, porque eu vou trazer mais atualização. Fiz um upgrade aqui gigante no bot, porque agora ele reconhece todas as moedas que você tem ou não lá dentro do Coin Perpétuo, e também ele vai poder daqui a pouco já reconhecer se você tem dólar e vai fazer uma lista de 200 moedas que vale a pena operar ou não. Só que não pode ir truncando, porque senão ele acaba com a sua margem e de repente derrete. É por isso que precisa da intervenção manual. Então, eu tô achando interessante, vou continuar mexendo, e se você continuar acompanhando aqui, você vai entender tudo que eu tô falando. Assista ao vídeo, que é a primeira parte que a gente começou a mexer nesse bot aqui. Só que o que eu falei aqui também você já consegue fazer, tá? Basicamente, instalar o cloud, ligar o cloud, baixar a pasta que está no link aqui do WhatsApp, você vai ver, tá bem aqui embaixo na descrição, e aí fala onde está a pasta e deixa ele trabalhar. Ele vai te dar os comandos e dentro da pasta tem os comandos bonitinhos para você começar. Só para a gente finalizar essa parte aqui, ó, agora vejo o erro primário claramente. Ó, o que aconteceu? O bot abriu o short enquanto 5 minutos estava em RSI de repique. Exatamente as coisas que eu faço, tá? O erro na linha, ele entrou no short no meio do repique, quando deveria esperar um pouco mais. Então a lógica correta, né, é que você está descrevendo, é 1 hora B, direção confirmada, short. Isso aqui é para scalping, que eu estou testando. E também estou colocando ele para poder entender que ele pode fazer operações de edge também, até mesmo contrárias, se o tempo gráfico, né, estiver apontando numa tendência mais forte no macro, até no intraday. Então assim, parece que é um pouco confuso, mas aos poucos a gente vai colocando as condicionais para ele poder trabalhar. Tá vendo, ó? Pergunta antes de codar, o bot deve fazer os dois modos, long e short, né? Ou só o modo trend por enquanto, porque o scalp é mais arriscado e precisa do take profit muito curto. Tá vendo como é que a gente pode melhorar? E eu vou trazer isso aqui, mais detalhes de como ele tá ficando. Eu vou só corrigir isso aqui e vou deixar o bot disponível para você poder baixar. Bom, dá para criar? Dá, mas a gente precisa melhorar. Depois que isso aqui estiver validado, eu vou colocar na nuvem para rodar 24 horas. E depois vou deixar um dashboard para várias corretoras, onde eu só vou clicar. Vai entrar? Não vai entrar? Liga o bot, desliga o bot. Quer 5 minutos? Quer 15 minutos? Quer 1 hora? Ele vai funcionar tudo com um clique. E a gente vai testando a partir de agora. Vale ressaltar uma coisa bem legal. Eu estou sempre mexendo aqui no terminal, tá? E olha só que interessante. Se você analisar bem, eu ensinei como que instala o Cloud para ler o TradingView. Agora, por exemplo, ó, eu estou deixando o Cloud trabalhando e ele está lendo diretamente no TradingView para a gente poder criar uma estratégia melhor. Inclusive, por exemplo, ó, 1 hora da NIR aqui, o setup está apontando que pode ser a reversão no gráfico de 1 hora e ele vai ter que ler isso aqui. Então, tá vendo como é que, ainda que ele funcione muito bem, e ele funciona, você precisa ir trabalhando, ó, ele está trabalhando aqui diretamente dentro do gráfico agora, para a gente poder criar um indicador para melhorar essas regras e funcionar como eu estou falando. Então tem que ter uma intervenção manual e eu vou ver se esse bot funciona. Do jeito que eu vou deixar agora para você baixar, ele já funciona já, mas eu ainda preciso refinar, senão ele fica ali ganhando um pouquinho, daqui a pouco devolve, e eu quero deixar uma estratégia para ele poder reconhecer qual vai ser a melhor aplicação. De repente um scalping, de repente um médio prazo, longo prazo, esperar um take profit maior ou estopar e esperar para tomar mais decisões, né, conforme a gente tenha mais confirmações. Senão ele vai ficar ali toda hora operando, entra em looping e perde dinheiro. E aí, o que você achou disso daqui? Vou deixar ele rodando, né? E aí vou trazer mais informação para você depois no próximo vídeo. Mas você já pode baixar também. Vai deixando o like, se inscreve aí, porque isso aqui são testes que você vai entendendo, né? Você não precisa sair fazendo nada logo de cara, mas é algo que eu quero deixar para você aí também, como instrução, como aprendizado para a gente poder aproveitar. Não esqueça de assistir o primeiro vídeo e dar uma olhada também no vídeo de MCP para poder ler no TradingView, porque é prático e rápido, né? Eu fiz o passo a passo para você aprender e eu tenho certeza que você vai gostar. Deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, porque eu vou trazer mais atualização desse bot aqui também. E vou deixar ele sempre aqui disponível para você ficar utilizando se você quiser. Só que ele vai expandir. Eu vou para outras corretoras, só que tem que validar. Não tem jeito. Não vai nessa onda de que, funciona. Não, tem que validar e tem que ver de fato se ele tem alguma aplicabilidade, porque ainda tem esse detalhe. E é por isso que eu vou ficar te atualizando aqui. Então, te espero no próximo vídeo. Deixa o like, se inscreva também. Um abraço.